Olá, gente boa, olá, gente bonita, olá, gente de Deus. Eu sou o pastor Gideone e estamos de volta para mais um vídeo. E dessa vez nós vamos finalmente saber quem é os pais do Miguel, o que aconteceu nos últimos momentos e por que só agora eles apareceram. Eu já gravei um vídeo aqui falando sobre o pastor e mentor do Miguel Oliveira e agora finalmente nós vamos falar sobre Pablo Miguel Oliveira, Érica de Jesus Oliveira, Miguel Marcelo Dias. Todos esses são pessoas chaves e fundamental para o hoje Miguel Oliveira, que outrora já foi missionário Miguelzinho, já foi levita Pablo. Então tudo isso nós vasculhando aqui a internet, que afinal de contas Miguel Oliveira é o que é por causa da internet. E tudo que nós encontramos, tudo que nós falamos dele é da internet, é a partir da internet. E infelizmente, ou felizmente, o Conselho Tutelar teve que pará-lo. Mas não parou ele porque ele estava pregando. Ele foi parado por causa de ameaças que ele estava sofrendo, segundo as notícias. E quando o Ministério Público foi investigar, foi averiguado que ele não estava estudando, né? Ele não estava estudando presencialmente. Por causa de quê? Por causa que ele tinha os seus compromissos ministeriais, as suas agendas fora do estado de São Paulo, fora de Carapicuíba. Então ele precisou estudar de forma remota. E ele estudando remotamente não é permitido, segundo o ECA, né? Portanto, queridos, agora com tudo isso que aconteceu, tem um adendo aqui, que é o seguinte: eu sendo pastor, e chegar a um ponto de que o Conselho Tutelar intervenha nesse caso, não no menino, não na criança, mas no ministério da criança, né? Porque a criança, ela é responsabilidade dos pais. Até aí tudo bem. O pastor, ele vai aconselhar. Mas quem parou, quem travou, quem chamou atenção foi o Conselho Tutelar. Aí o pastor, para poder limpar a barra dele, aí agora ele também resolve dar as caras. Agora, né? Então, 24 de abril de 2025, Miguel Oliveira ele posta um vídeo dizendo que ia fazer um pronunciamento. Ou seja, ele passaria o final de semana dia 25, 26, 27 e no dia 28, na segunda-feira, ele daria um pronunciamento. Segunda-feira, dia 21, feriado. Passou dia 21, passou dia 22, no dia 23, na quarta-feira, aí vem a bomba, que ele foi impedido pelo Ministério Público, pelo Conselho Tutelar. E aí o pastor Massinho deu entrevista para o Assembleano de Valor, e eu deixei aqui, vou deixar aqui o card para você ver esse vídeo. E aí, pronto, o Miguel Oliveira furou a bolha evangélica. Como eu disse no outro vídeo, ele furou a bolha pentecostal, que na verdade ele nem é pentecostal, ele é neopentecostal. E aí eu tenho aqui uma séria crítica sobre isso, porque a gente mistura tudo. E quando foi, a partir dessa notícia que ele seria impedido de pregar e viajar, pronto, a internet foi a loucura, um dos nomes mais comentados nos últimos dias. Só que na verdade, quem parou ele foi justamente quem explodiu ele, a internet. Quem parou ele, que virou esse meme, essa coisa toda, foi justamente o outro segundo que ele procurou, que foi a fama. Observe que nas entrevistas dele, a medição do ministério dele não são vidas se rendendo, não são pregações cristocêntricas, bíblicas, são seguidores. Quanto mais me bate, mais eu cresço, e obrigado os haters. Pois é, foram os mesmos que conseguiram parar o Miguel Oliveira. Por quê? Porque ele não estava preparado para isso. Tá achando que é fácil ter 1.200.000 seguidores? 1.300.000? Não, meu filho, é muita gente, né? Mas vamos lá. Tava preparando um outro material, mas por algum motivo eu acredito que seja espiritual, não sei explicar direito. Eu sei que eu não consegui gravar, cara. E na verdade eu
tô achando tudo isso muito vergonhoso para a igreja. Essa é a verdade. Quem tá batendo na gente não são os pastores sérios, não é uma convenção. Quem fez a intervenção não foi a convenção do Ministério Avivamento Profético, que segundo fontes é ligado a Madureira, ligado a Conemad São Paulo, a Conamad, e não foi eles que fizeram a intervenção. Quem fez a intervenção foi o Estado, cara. E aí a notícia, a internet, católicos, evangélicos, todas as religiões, cara, esse menino, eles... Bom, é isso. Então, quando veio a notícia, eu fiquei assim meio, cara, que chato, né? Que vergonhoso para a igreja. O sentimento que eu tive foi esse. Então eu tava preparando aqui um outro material tal, mas pode ver que no meu canal você não vai ter, não tem como eu dar essa notícia do Conselho Tutelar, porque como eu tô dizendo aqui, sendo até repetitivo, mas é verdade, tipo, teve que... o Estado intervir, teve que... Enfim, entendeu? Quero então, lembrar para você não consegui, que eu não consegui falar mais. Apesar que hoje ele é o vídeo mais assistido do meu canal, esse vídeo aqui, ó. Se fosse você ia lá assistir, foi o primeiro vídeo que eu postei sobre ele, fiz toda uma investigação e tal, eu gosto assim, né? Mas eu não consegui falar sobre eu trazer essa notícia, como eu disse, por causa que meio que manchou a igreja, sabe? Então, não consegui. Meu último vídeo foi falando sobre o mentor dele. Aí tudo bem. O mentor, o pronunciamento da Vitória Souza, a história do valor que é cobrado para pregar e tal. Mas hoje no meu canal, os vídeos mais assistidos... Quero lembrar para você que é esse aqui do Miguel Oliveira, que eu faço todo um levantamento um mês atrás, né? E o segundo é do Bispo Nauma Desp. Se for você que você quiser conferir, eu vou deixar os links aqui na descrição. Então eu não consegui, eu tava preparando todo o material aqui e tal, o cara não deu certo. Aí eu me deparo com essa notícia aqui. Agora aqui sim a gente tem que trazer para cá, né? Canal você e a palavra, né? Passado contraditório, que na verdade só confirma o que eu falei nesse vídeo aqui, ó. Se eu fosse você, eu ia lá conferir. Que eu sempre levantei alguns questionamentos, né? E aqui tá a notícia, eu vou ler para vocês na íntegra. E aí nós vamos conhecer quem é Pablo Miguel de Jesus Oliveira Andrade. Pois é, esse é o nome do rapaz. Conhecido em todo o Brasil como missionário Miguel Oliveira, é hoje um fenômeno nacional nas redes sociais. Com apenas 15 anos de idade, o jovem acumula mais de 1,5 milhões de seguidores no Instagram. Não, tá errado isso aqui. Tá errado. Ele tem 1.398.000. Daqui a pouco bate essa aqui. De seguidores no Instagram, e seus vídeos já ultrapassaram a marca de milhões de visualizações em diversas plataformas. Mas o que realmente fez Miguel viralizar não foram as suas passagens por igreja desde os 2 anos de idade, tampouco os hinos que cantava ou suas pregações infantis. O que catapultou o garoto à fama foi o testemunho comovente de que teria nascido sem os tímpanos e sem as cordas vocais, sendo, portanto, surdo e mudo até os 3 anos de idade, quando, segundo ele, foi curado milagrosamente no dia do seu aniversário. A narrativa comoveria qualquer um, porém uma investigação conduzida pelo canal Eu, Você e a Palavra coloca em xeque diversos pontos da história. Falta de laudo médico e contradições biológicas. Eu também falei sobre isso no vídeo, nesse vídeo aqui, ó. Cadê? Testemunho duvidoso. Onde eu fiz algumas pesquisas científicas e fiz todo um levantamento. Fosse você ia lá conferir esse vídeo aqui. Vamos lá. Questionado publicamente sobre a ausência de um laudo que comprove a gravidade da sua condição, Miguel afirmou que o documento foi perdido devido às constantes mudanças de endereço da família que morava de aluguel. Também questionei isso no primeiro vídeo. No entanto, laudos médicos hospitalares são arquivados físico ou digitalmente.
podendo ser facilmente recuperado com o nome completo do paciente, data e nascimento. A ausência de qualquer tentativa de recuperação levanta dúvidas sobre a veracidade do relato. Do ponto de vista médico, a combinação de agência de cordas vocais e tipo é uma grande condição extremamente rara e grave, que exigiria internações, acompanhamento constante, exames complexos e provavelmente intervenções cirúrgicas. Nada disso consta no histórico familiar conhecido. Ou seja, essa página teve acesso a tudo isso. E aí, irmão, é o seguinte, é completo, mas eu vou ler só isso até aqui. Ó. A história que Miguel nunca contou, ou seja, os bastidores da sua família. A equipe investigou a fundo a origem familiar de Miguel. Ele é o quarto filho de Érica e Marcelo, tendo o irmão mais velho Nicole, de 24 anos, Nicolas, de 21 e Isaac, de 17. Descobriram que toda a família materna de Miguel já frequentava a igreja há anos, inclusive a avó que criou Érica na igreja. Deus é amor. Logo, isso contradiz a versão contada por Miguel. Assim, não tem novidade, na verdade, né? Porque tudo isso já foi questionado, já foi levantado, dizendo que quem é ele, cadê você, o que aconteceu e tal, etc, etc, etc. Isso aí já existia, nós precisávamos de comprovações. Aí, agora entra o pulo do gato. Ou como disse um outro YouTube aí, o pulo da onça. Eu gostei disso aqui. Aí nós vamos ter acesso a fotos e vídeos, né? Aí tá aqui, ó. Isaac, terceiro, Miguelzinho aí, ó, aparecendo. A mamãe, Érica. Eu encontrei um vídeo de uma pregação dele, tá aqui no YouTube, há mais de 2 anos atrás. Que, na verdade, ele aparece, a mãe dele aparece nessa pregação, mas aí eu não consegui as fotos dela, na verdade. Dela eu não encontrei. E, cara, eu assisti 40 e poucos minutos de pregação e eu não encontrei foto dela. Mas eu encontrei uma pessoa, né? E essa pessoa, nessa pregação, quando eu vi essas fotos, eu falei, ponto, é ela. Eu vou colocar aqui na edição ela nessa pregação do filho dela há mais de 2 anos atrás. E que nessa pregação a gente consegue ver que há 2 anos atrás ele é o mesmo hoje. Logo, o pastor Marcinho não é o cara que ensinou as coisas para ele, tá? Ele é o que é desde sempre, quase desde sempre. Não, ninguém fez, enfim. Bom, aí, beleza, tá aqui. Não achei a pregação, não. Gente, vai ser longo, vai ser comprido, mas é para que a gente, particularmente eu, só voltarei a falar dele se vier os laudos. Aí eu posso falar, mas do contrário, eu acho que esse vai ser o último vídeo. Mas se eu fosse você, já descer aqui embaixo, se inscreve, ativa as notificações e sempre que tiver alguma notícia, alguma informação, meu canal também tem vídeos de edificação. O problema é que a maioria das pessoas gosta mais da polêmica, né? E eu tô aqui para fazer tudo, informação, reflexão e edificação. Meu papel aqui é esse, é entregar o que vocês querem, de forma óbvia que eu não venha. Tem aqui, ó, tem outros vídeos falando sobre outras pessoas, tem palavras reflexivas, mas aqui, ó, tá? Mas felizmente ou infelizmente, vou dizer felizmente, porque graças a Deus já atingimos a marca de 4.000 inscritos, né? Em pouco tempo, quando eu comecei de fato a trabalhar com isso aqui. E eu quero agradecer a cada um de vocês e fortalece aí com joinha. Joinha não, né? É o like, eu comentando, compartilha com alguém esse vídeo aqui, que o negócio aqui é apurado, né? Então aqui é uma publicação de 2014, aqui ele estaria com 3 anos, né? E ela dizendo aqui que Pablo Miguel amanhã completaria, na época, né? Não tem nada falando sobre, né? Nessa época falando sobre o milagre, sobre o testemunho dele, né? Aí, ó, desde cedo já, trabalhando, desde cedo já, sendo quem ele é, tá? 6 meses depois, aqui está ele. Isso, esses cálculos é feito com base aqui, ó, nas postagens 30 de outubro de 2013. Então, nesse período não tem nada no Instagram falando, ou na rede social da mãe, que é Érica de Jesus Oliveira, falando sobre ele. E aí tem ele falando, aparecendo aqui, tá? Aqui é ele já pregando, cantando, né? Ele cantava.
Ele pregava e cantava. Aqui tá cantando. Aqui de novo. Aí, ó. Rapaz, esse canal aqui foi longe, viu? Foi na fonte. Eu gosto assim. Aí. Aí esse comentário aqui é interessante. Eu tenho um irmão que foi pastor da Universal. Nunca teve câncer e dizia pregando para o povo que tinha sido curado de um. Já já eu comento sobre isso aqui. Olá, aqui, ó. A paz do Senhor Jesus, meus queridos e amados irmãos. Aqui quem vos fala é o pregador missionário Miguelzinho. Aí. Quero estar confirmando a minha presença dia 13 de setembro às 19 horas. Um grande encontro de vasos, Abala, Carapicuíba, na Igreja La Pérola de Esperança, na Avenida Victória Fornazarro, número 2032, Vila Lourdes, Carapicuíba, São Paulo. Direção, organização, pastor William Gonçalves e pastora Débora Gonçalves. E presidente, pastora Cristiana e pastor Diego. Amém? Você não pode perder. Eu creio que Deus vai chacoalhar aquele lugar. Atenção Vila Lourdes, atenção Carapicuíba. Vai ser dia 13 de setembro às 19 horas, domingo. Você não pode perder. Olá. Havia dito, ele era conhecido anteriormente como missionário Miguelzinho. Sobre essa oratória dele, é algo comum no meio evangélico. Principalmente alguém que tem um certo dom da palavra, desde cedo começa a se desenvolver bem, né? Entre oportunidades, eventos, trabalhos dentro da igreja, acaba desenvolvendo uma desenvoltura, uma oratória melhor. Podemos até dizer que isso é dom natural da pessoa, né? Mas aí tem interesse também. E além de que imita-se muito, né, outros. Então se assiste muitas pregações e acaba pegando algumas coisas. Sobre esse comentário aqui, isso aqui é algo meio que normal, principalmente hoje em dia. Porque as pessoas querem ouvir isso. Só a palavra não é mais suficiente para algumas pessoas. A pessoa tem que ter um testemunho impactante. Uma pessoa disse para mim, para minha esposa, por exemplo, que a minha esposa não era tão relevante porque ela não veio da macumba, porque ela não tem um testemunho poderoso de lá, entendeu? Ela tem um testemunho, mas não um testemunho que agrada, entendeu? Se fosse um testemunho, eu vim não sei da onde, quase morri, que nem eu tive uma namoradinha, que ela disse que morreu e ressuscitou 3 vezes. Opa, tu é doido? Onde ela ia, meu irmão? Todo mundo queria ouvir o testemunho dela. Vamos lá. Aí aqui nós temos Ei, rapaz, cadê? Aí aqui nós temos agora Eita. Aqui, pronto. Agora nós encontramos quem é, de fato, os pais do Miguel Oliveira. Eu não vou ler tudo porque a gente já sabe muita coisa, tá? Primeiro, o Marcelo, que é o pai dele, não é crente. Confirmado, esse canal foi a fundo e descobriu tudo isso aí, tá? Ele não é crente e tal, e tudo bem. Agora aqui tem uma coisa interessante. Por que que o pastor Massinho, líder direto do jovem, foi omisso? Eu respondo. Eu vou responder porque que ele foi omisso. Porque ele só começaram a se falar, eles só começaram a se congregar. Inclusive o pastor Massinho falou isso na entrevista a Sebriano de Valor há poucos meses. Provavelmente a partir desse encontro aqui, 29 de agosto de 2024. E depois dessa postagem tem uma outra em setembro, que é quando ele está começando a pregar lá na terça-feira de alguma coisa lá que tem na igreja, tá certo? E nesse mesmo período, o Miguel Oliveira, ele começou a tirar foto com os famosos, ó. Até aqui, ó.
Ele pregava nas igrejinhas pequenas, tal, tudo isso da rede social dele, gente. Tá aqui, ó. Aí foto com a Neide, foto com a missionária, que esqueci o nome dela, foto com a Bílio Santana. Aí começou a pegar umas fotos assim, mais séria, né? Aí deixou de ser missionário Miguelzinho para Miguel Oliveira. Aí pronto, começou a cantar com famoso, pregar ao lado de famoso. Aparece com o pastor Massinho, aparece com a Noemi, o esposo. Aí tem revelações poderosas. Aonde? Na de Avivamento Profético, que é a igreja do pastor Massinho. Depois de que período? Quando foi essa postagem? Setembro de 2024. Pronto, a partir daqui ele começa a aparecer perto do pastor Massinho na igreja. E ele viralizou a partir dessa entrevista aqui. Né, que ele começa... E nunca vai falar e nunca falar vai o testemunho eu nasci dele com e diagnóstico, Pedro, que eu não tenho as cordas... Só que esse testemunho não é novo. Há 2 anos atrás ele já falava isso, onde ele passava. Tentar no YouTube uma pregação muito antiga dele, que ele falava sobre isso aqui. Aqui é a chamada para ele conseguir Meus queridos, chamar pro culto. nós estamos vivendo grandes Setembro, impactos a parte certo? Aqui, Aí ela pegou, olhou pra mim e falou assim, só se você for quem de promoveu suporte o Miguel de água foi esse pro vídeo pregador, aqui, ó. Porque você não é o pregador. Esse foi o vídeo que não promoveu o sentei Miguel. no altar, Eu sei que você já não- conhece. Ele disse que E o pastor falou, era uma xicrinha de café, que ia servir café pros outros aí, alguma coisa assim. E aí viralizou mesmo, porque um jovem, a criança pregadora que foi humilhada no púlpito de igreja, mas quando ele pregou, o fogo desceu, o mistério desceu, foi fundo, foi profundo, aí a internet, vamos saber quem é esse garoto, esse menino que foi humilhado e vai ser exaltado por Deus, pronto, viralizou, filho, acabou-se, ó, até a imagem, até o logo, a qualidade de tudo mudou a partir daqui, ó, ele não tinha logo, ele não tinha nada, tal, viralizou, bombou, tá, ele começou a ser agenciado ou assessorado por uma... Cadê? Pela uma... Como é que diz, meu Deus do céu? Por uma agência. E que agora, depois das polêmicas, a agência tirou o dele da reta. E só, pronto, aí viralizou, aí começou a aparecer em podcast, aí tal e tal. Tem um outro vídeo aqui que eu quero falar sobre ele. Cadê? Não é esse. Cadê? Gente, na íntegra. Eu não vou cortar nada. Ó, tá aqui, pronto. Nós temos o pastor dele. Nós temos agora uma pessoa que vai ser fundamental no ministério ou na fama do missionário Miguel Oliveira, que é a Suzana, tá? Que aparece dentro desse contexto. A partir daí, esse menino começa a fazer viagens para fora, atendendo agenda, participando de vários podcasts. Aí pronto. Daqui para frente, meu irmão, você já sabe tudo, certo? Então, foi por esse motivo que o pastor Massinho, ele se foi omisso, porque na verdade, apesar do Miguel falar que eles conhecem desde pequeno, o que nós temos da internet vamos dizer assim, Massinho Miguel é só a partir de setembro. Então é muito pouco para ele agir a favor de alguma coisa, né? Aí daqui tá. A irmã Érica, pronto. Essa foto aqui confirma que ela é a mãe que eu tava procurando saber lá na pregação há 2 anos atrás. Ele tinha 13 anos, né? E Érica e o Marcelo Dias, aqui estão os pais. Pronto. Aqui está. Aqui. Pronto, tá aí, gente. Esses aqui são os pais biológicos do missionário Miguel Oliveira, ou missionário Miguelzinho, ou Levita Pablo, tá? O que acontece? Agora tem o outro pulo da onça. Hoje, 2/5/2025, desce aqui embaixo, gente, se inscreve, ativa as notificações, ajuda aí o canal a crescer. Esse é o perfil oficial dela, que não tá mais disponível. Não tem mais, acabou. Até hoje é 2/5. Até ontem, dia 1º, tinha tudo. Eu fiz algumas pesquisas e tal. Eu tinha achado bastante coisa ainda, mas agora sumiu tudo. Ou seja, a máscara caiu.
Não tem mais o que fazer. E você também pode me seguir também no meu Instagram, no meu Facebook, que é tudo a mesma coisa, viu? Gideone Lima, pr.Gideone Lima, você me encontra em qualquer rede social. Eu uso mais o Instagram. Aqui, ó, Érica Jesus Oliveira, 4.7 mil amigos, 15 em comum. Quando você vai ver todos em comum. E aí, nenhum post disponível. A casa caiu, irmão. A casa caiu. Agora, caiu por quê? Por que a casa caiu? Tá devendo o quê? Né? Essa aqui é a verdade. Porque o Ministério Público entrou em cena, meu irmão. Agora o bicho vai pegar pro lado desses cabra. A Suzana Chenadade. Cadê? Vamos fazer. Eu vou fazer aqui direto, viu? Vamos fazer aqui. Poupar o seu tempo. Vai ser meu trabalho. É poupar seu tempo. Ela é agenciada pela Nevoar. Tá aqui, ó. Mas não só ela. Miguel Oliveira também. Até ele ser impedido de pregar. Dando conteúdo para gravar isso aqui. Não tem mais não. A Nevoar encerrou a participação. Por quê? Como eu disse outra vez, ele é um produto. Ele é um produto, um marketing digital. Ele precisa... Aqui é dinheiro, aqui é isso, aquilo, tal. Não teve nenhuma nota, nada. Mas tá aqui, ó. Seguido por Suzana Chenadade. Veja bem. Eu vou contar um bastidor para você. Gente, tá longo, mas... Fica até o final. Um bastidor para você de uma coisa aqui importante. Quando eu sou pregador, eu sendo pregador, e eu tendo muita agenda, e aí eu não posso atender certa agenda, mas eu posso indicar alguém. E foi justamente nesse contexto que o Miguel Oliveira ele explodiu. Tem outro vídeo também da Chenadade que foi excluído, que foi quando a Chenadade, junto com o Miguel Oliveira, e ele falava língua estranha, ela interpretava e tá aquela coisa toda, e não sei o que. E aí o Miguel interpretou e viralizou esse vídeo. Explodiu. Não tem mais. Não tem mais. Acabou. Entendeu? O produto foi cancelado. Só que, na verdade, ele virou um meme. A expectativa, eu acredito que ele volta. Ele volta. E você comenta, deixa seu like, ativa as notificações para que eu possa voltar com mais conteúdos como esse aqui. Bora, cadê, rapaz? Ele tem um outro um perfil aqui, ó. Gente, eu não sigo ele, tá? Não tem interesse, não. Eu quero só aquele... Cadê? Tem outro Miguel Oliveira, que é isso aqui, ó. Mas não tem nada a ver com ele. Cadê, rapaz? Aqui, ó. Essa foto aqui foi ele que postou. Meu retorno será assustador. E eu acredito. Acredito. Ele pode voltar melhor. Aprender com tudo isso. Segundo fonte, diz que esse produto quem criou foi a mãe, que formalizou tudo isso aí. E pode ser que com tudo isso ele volte, ele seja quem ele é. Não precise inventar muito a roda. Desce aqui embaixo, deixa seu comentário. E você? Você acha que vai aparecer algum laudo, alguma coisa? Eu tenho quase certeza que não. Principalmente depois disso aqui, que a mãe excluiu, ou bloqueou, sei lá, desapareceu das redes sociais. Duvido muito, tá? E ela não tem câncer coisa nenhuma, tá bom? Isso aqui é só invenção. É aquela história do vamos criar um testemunho impactante, uma história impactante, e quando te questionarem e fala que eu tô doente, tá tudo certo, é isso, tal, aquela coisa toda. Mas eu acredito que o Miguel Oliveira, ele pode ser sim um instrumento nas mãos do Senhor. Lembrando que o Eliseu Rodrigues não quer mais, não vai mais agenciar não, gente, mentorar o Miguel Oliveira. Gente, Deus abençoe, desce aqui, se inscreve, ativa as notificações, vai lá, vai aqui, ó, pega aqui, clica aqui, nesse vídeo aqui, nesse aqui, para você já ver a história do próximo vídeo. Deus abençoe, tchau, até mais, fica com Deus.